Olha que cena incrível essa, né? Da gente ver o presidente Lula abraçado carinhosamente, fervorosamente com o Papa Francisco. Eu digo isso porque tem toda uma simbologia por trás dessa foto. É o fato de que o nosso presidente anterior era evangélico, e não por ser evangélico, mas era um cara que ia na contramão de tudo que o cristianismo prega, né? Um cara que assediava meninas, um cara que teve mais de um casamento, todos com problema, principalmente os problemas que ele gerou foram os filhos, que são uma verdadeira carniça humana, é o que são aqueles filhos do Bolsonaro, e um presidente que claramente foi um genocida. Deixou de comprar as vacinas no tempo correto, deixou depois de enviar os respiradores para alguns estados, e ali foi morrendo gente, foi morrendo gente. Um cara que tinha em mente que aposentado só enchia o saco, que o governo do país não tinha mais que gastar dinheiro com aposentados, sendo que ele tem 3 aposentadorias. Veja bem o disparate. E ele era contra o sujeito ser aposentado, ele perseguia aposentados. Quer dizer, ele fez de tudo para prejudicar os aposentados. Eu sei porque eu sou aposentado, eu percebi tudo que ele fez e foi difícil o período dele a gente atravessar, mas Deus pôs a mão, a gente atravessou e estamos de pé aqui para poder falar. Bolsonaro, junto com a Damares Alves, abandonaram os Yanomamis. O interesse deles era mandar pastores evangélicos para irem até a selva e buscarem ouro, para trazer ouro para o Bolsonaro. Era o que ele gostava. Aquelas joias que ele conseguiu nas Arábias e tudo mais, tudo é verdade aquilo. Era o gosto dele, se apoderar de muita riqueza, muita joia. Na conversa que ele teve nos primeiros anos do seu mandato com o Putin, lá na Rússia, o Putin disse isso para ele, falou, olha, depois da guerra, se eu perder e eu tiver que ir para algum outro país, eu tenho uma reserva de joias e ouro muito grande. Eu não vou passar dificuldades. Eu aconselho você, Bolsonaro, a fazer o mesmo. E a partir dali foi o que ele fez. Ele já tinha muitos imóveis, né, de aluguel. Ele estava acumulando fortuna com isso e passou a querer acumular fortuna com joias e ouro. Ouro que é do povo brasileiro. Ouro que uma grande parte é sim dos índios, né? Tudo isso ele quis às custas de judiar dos índios. Os índios foram assim, ó. Para você entender, eu sempre falo numa linguagem popular. Qual foi a negociação? Os índios tinham que prestar conta do ouro que era explorado. O Bolsonaro chegou nos índios através dos seus interlocutores e disse o seguinte: ó, gente, vocês podem tirar o ouro aí, o governo não vai vir querer saber de nada. Porém, vocês vão ter que deixar uma parte para a gente. Vai ter que deixar os garimpeiros que são do Bolsonaro e entregarem ouro para ele, através daqueles pastores que iam evangelizar as aldeias indígenas. E os índios ficaram lá, por conta deles próprios. Iam poder tirar ouro, mas eles mesmos iam ter que procurar comida, remédio, internet, tudo que eles queriam ter, o governo estava fora. Eles teriam que conseguir com ouro, ou enfim, com a fortuna que eles fizessem, entre aspas, comprar o que eles precisassem. Só que não é bem assim. Os garimpeiros levaram muito mais para o governo e para eles próprios. E os índios passaram a ter dificuldade mesmo com o ouro na mão. Não conseguiam mais remédios, não conseguiam mais comida, não conseguiam mais vestimentas. E aí chegou o governo Lula e encontrou os índios naquela situação, e ali o presidente o Bolsonaro, foi responsável pela morte daquelas pessoas, sim. Então ele é um genocida, sim. E graças a Deus, Lula está mais perto de Deus do que ele estava, com o representante de Deus na Terra, o Papa Francisco. Temos só que parabenizar o presidente Lula mais uma vez.